Atenção! Saiba detalhes sobre o anjo mais forte de todos, relatado na Bíblia Sagrada, o Arcanjo Miguel. Você irá se surpreender. O Arcanjo Miguel é mencionado na Bíblia, em Judas 9, sendo designado como tal. O termo arqueo indica liderança ou um anjo poderoso. Assim, Miguel tornou-se o principal entre os anjos, sendo considerado o primeiro príncipe do céu, como descrito em Judas capítulo 1 versículo 9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo infamatório contra ele, ou mais disse: "O Senhor te repreenda". Na narrativa bíblica, apenas um anjo é chamado de arcanjo, devido ao significado do prefixo arqueo que se relaciona com princípio. Este anjo proeminente é Miguel, cujo nome questiona o quem é como Deus. Muitos pais que escolhem o nome Miguel talvez não estejam cientes do seu significado, o que é lamentável. Seria positivo se as pessoas associassem o nome com pensamentos voltados para Deus. É notável que, em visitas angelicais, alguns homens expressaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Portanto, o nome Miguel, o arcanjo, nos lembra de direcionar nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso. Este destaque único é justificado, pois a Bíblia não menciona os arcanjos como um grupo, apenas o arcanjo individualmente. No Antigo Testamento, Miguel está associado principalmente à nação de Israel, sendo chamado de príncipe do povo escolhido por Deus. Ele desempenha um papel crucial na administração divina do universo, atuando como um tipo de primeiro-ministro de Deus. Sua responsabilidade principal é supervisionar o julgamento divino e servir como líder angelical encarregado dessa tarefa. Em Daniel capítulo 12 versículo 1, é descrito como o Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, destacando seu papel protetor. Durante tempos difíceis, ele se levantará para garantir a libertação daqueles cujos nomes estão registrados no livro. Miguel é especialmente dedicado à proteção e defesa do povo de Deus, conforme evidenciado em Daniel, onde é chamado de o Miguel, o vosso príncipe, ou Daniel capítulo 10 versículo 21. Ele é identificado como o único que ajuda contra adversidades, registrando sua lealdade aos seguidores de Deus. No contexto de Apocalipse capítulo 12 versículos 7 e 12, Miguel assume o papel de mensageiro divino para a lei e o julgamento. Ele lidera as forças celestiais em uma batalha épica contra Satanás e seus demônios. Essa guerra cósmica, uma luta final de proporções titânicas, resultará na derrota definitiva de Satanás e das forças das trevas. A vitória de Miguel é profetizada, trazendo tremor ao inferno, alegria e celebração aos céus. Satanás, também conhecido como o Diabo ou Lúcifer, foi expulso do céu junto com seu exército rebelde. Embora pareça temporariamente triunfar em algumas batalhas, a Bíblia assegura que sua derrota final é inevitável. A vitória de Miguel é certa, e os poderes de Satanás serão permanentemente retirados, marcando o fim de sua influência. Deus dissipará as trevas. Muitas pessoas se perguntam como esse conflito pôde ocorrer no universo perfeito de Deus. O apóstolo Paulo se refere a isso como o mistério da iniquidade, pois ele menciona que esse mistério já está em ação ou só será revelado completamente quando for removido, 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7. Embora não tenhamos todas as informações que desejamos, sabemos que os anjos caíram devido à rebelião contra Deus. Deus não poupou esses anjos pecadores, lançando-os no inferno e prendendo-os em correntes de escuridão, reservando-os para o julgamento, 2 Pedro capítulo 2 versículo 4. Possivelmente, a passagem equivalente em Judas 6 atribui mais diretamente a culpa aos anjos que, intencionalmente, abandonaram sua posição inicial e habitação. Assim, a desobediência de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de aproximadamente um terço dos anjos que se uniram a ele em sua maldade representaram o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso ocorreu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no jardim do Éden. A questão crucial não é quando os anjos foram criados, mas quando caíram. É difícil determinar se esse pecado ocorreu antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Até aquele momento, inclusive a criação angelical era boa. O período exato em que Adão e Eva estiveram no jardim antes da queda dos anjos e da tentação de Satanás aos primeiros humanos permanece como uma incógnita. Isaías capítulo 14 versículos 12 e 14 narra o início do conflito, e como você caiu dos céus, ó Lúcifer,
filho da manhã. Como foi lançado à terra, você que enfraquecia as nações. Pois você dizia em seu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte, subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo luminoso, é descrito de maneira esplêndida. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga a ele: assim diz o Senhor Deus, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Você esteve no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura, de sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, granada, esmeralda e ouro, em você eram feitos seus tambores e flautas, no dia em que você foi criado, eles foram preparados. Você era o querubim ungido que guardava, e eu o coloquei, você estava no monte santo de Deus, andava entre o brilho das pedras. Perfeito você era em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você. Por sua grandeza no comércio, seu coração se encheu de violência, e você pecou, por isso eu o lancei fora, profanado, do monte de Deus, e o fiz perecer, ó querubim guardião, entre as pedras flamejantes. Seu coração se exaltou por causa de sua beleza, você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor, eu o lancei por terra, diante dos reis o pus, para que olhassem para você, o Ezequiel capítulo 28 versículos 12 e 17. Alguns acreditam que, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, cerca de 1/3 dos anjos celestiais se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, o conflito que começou no céu continuou na terra e atingirá seu ápice no Armagedon, onde Cristo e seu exército angelical triunfarão. Leslie Miller, em seu excelente livro All About Angels, destaca que, às vezes, as escrituras referem-se aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de o estrela da manhã ou antes de sua queda, e João adiciona um detalhe a essa descrição: de sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando ela desse à luz, devorasse o filho dela, ou Apocalipse capítulo 12 versículo 4. Entendemos que a Terra é o palco central desse conflito, mas é uma batalha que tem impacto em todo o universo. É surpreendente que você e eu, com nosso tempo limitado neste planeta, desempenhemos um papel crucial nessa luta que atravessa eras. É incrível pensar que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos em uma batalha por este planeta. Tudo teve início no Jardim do Éden, localizado entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo ferida à medida que as forças divinas ganham força rumo ao fim desta era. Atualmente, Miguel, o arcanjo, está preparando suas forças para a batalha final em Armagedon, sob a autoridade de Deus. A visão final da Bíblia retrata o céu, indicando que Satanás é um inimigo derrotado em princípio, embora Deus ainda não o tenha eliminado completamente da cena mundial. A Bíblia, no entanto, ensina que Deus usará os anjos para julgá-lo e removê-lo totalmente do universo quando Jesus retornar pela segunda vez. Miguel, o arcanjo, proclamará com grande exultação enquanto acompanha esse evento, anunciando a notícia extraordinária de que Jesus Cristo retornou. Ele também compartilhará a mensagem da vida para todos que morreram em Cristo, aguardando sua ressurreição, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. A história de Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando, e Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que testemunhasse. Então, Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudá-lo. Daniel capítulo 10 versículo 13. Dessa forma, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Pode ser apropriado chamá-lo de general, pois frequentemente o vemos envolvido em alguma forma de luta espiritual. Em seu papel como guerreiro, Miguel tem uma responsabilidade especial para com Israel. Em Daniel capítulo 10 versículo 21 e no capítulo 12 versículo 1, ele é chamado de príncipe dessa nação. Muitas vezes, subestimamos a importância das influências angelicais em nossas vidas. A intensa batalha entre os anjos dedicados a Deus e aqueles alinhados com Satanás é vividamente descrita no livro de Daniel.
Daniel, no Antigo Testamento, viveu um período de luto por 3 semanas enquanto buscava entendimento e orientação. Daniel capítulo 10 versículo 3. Durante esse tempo, Daniel não se envolveu com prazeres terrenos, como comida ou vinho, e também não usou óleos perfumados. Ele permaneceu abstêmio, à beira do rio Tigre. Foi então que um homem vestido de linho, com uma presença resplandecente e uma voz poderosa, apareceu diante dele. Essa figura celestial era como um relâmpago em seu rosto e tinha olhos brilhantes como tochas. Daniel, sendo o único a testemunhar essa visão, experimentou uma sensação avassaladora, enquanto seus companheiros sentiram o presságio e fugiram para a segurança. A presença do visitante celestial teve um impacto tão forte sobre Daniel que ele se sentiu completamente exaurido, mesmo em um sono profundo. Contudo, a voz do anjo Gabriel acordou Daniel quando este sentiu uma mão em seu ombro. Gabriel compartilhou a experiência de sua jornada até Daniel, destacando um combate com um príncipe demônio que causou um atraso. Miguel, outro arcanjo, interveio para ajudar Gabriel, permitindo que ele cumprisse seu dever com Daniel sem mais impedimentos. O propósito do anjo era revelar a Daniel as visões de Deus para o futuro do mundo, especialmente para Israel nos últimos dias. Daniel, enfraquecido pela experiência, foi tocado nos lábios pelo anjo, recuperando forças e capacidade de fala. Após cumprir sua missão, o anjo informou a Daniel que voltaria para continuar lutando na batalha entre as forças do bem e do mal. Essa não foi uma experiência de sonho ou alucinação para Daniel, foi um encontro genuíno com uma presença celestial real. Sua persistente oração e jejum por 3 semanas foram bem-sucedidos, e Deus respondeu através do anjo enviado do céu. Essa experiência destaca que os atrasos não significam negações e que a vontade permissiva de Deus está presente em todos os aspectos da vida humana. O anjo assegurou a Daniel: Daniel, tu és muito amado, preste atenção nas palavras que vou te dizer e levante-se, pois fui enviado a você. Ao ouvir isso, Daniel se levantou tremendo. Então, ele continuou falando: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você se dedicou a entender e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa delas. No entanto, o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias, mas Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio, porque eu estava retido ali junto aos reis da Pérsia. Agora estou aqui para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a um futuro distante. Daniel capítulo 10 versículos 11 e 14. Além das menções no Antigo Testamento, encontramos referências a Miguel no Novo Testamento. No livro de Judas, no 9º versículo, ele é explicitamente chamado de arcanjo e é descrito lutando com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel saiu vitorioso. Essa não foi a única batalha entre Miguel e Lúcifer, como João relata no livro do Apocalipse: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas não prevaleceram. Não houve mais lugar para eles no céu. O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Nesse contexto, Miguel atua como comandante de um grande grupo de anjos, sendo o guerreiro-chefe de Deus. Uma guerra ocorreu nos céus, na qual Miguel e seus anjos enfrentaram Satanás e seus anjos caídos. Deus utiliza seus servos celestiais para confrontar o exército debilitado e mal equipado de Satanás. A vitória foi de Miguel, e Satanás não teve mais lugar no céu. Os anjos de Deus são invencíveis, destacando a divisão entre anjos e demônios. Em qualquer conflito, os anjos sempre triunfam, eliminando completamente seus oponentes. Os anjos são conhecidos por sua infalibilidade, sendo os guarda-costas mais eficientes dos santos. Gostou do vídeo? Comente nos comentários a seguinte frase: o Deus é fiel, para eu saber que você assistiu até o final.